Pai, nós se chegamos diante da Tua Palavra, te pedimos que o Senhor nos dê o entendimento da Tua Palavra, para que nós possamos crescer, Senhor, para que nós possamos nos fortalecer, para que nossos pés estejam na rocha, Senhor, para que tudo que se levante, nós venhamos combater com a Tua Palavra. Senhor, fala conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Judas capítulo 1, versículo 12 e o 13. Estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem água, levadas pelo vento, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas, ondas impetuosas do mar, que espuma a sua própria vergonha, estrelas errantes, para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, estamos estudando a carta de Judas. E aqui, irmãos, nós já estudamos que havia homens que não tinham mais o Espírito de Deus, invadindo as igrejas para trazer outros ensinamentos, né? No capítulo 1 em diante fala sobre isso. Nós também estudamos que Judas faz uma comparação com todos aqueles que pecaram diante do Senhor e a condenação que veio sobre eles. E Judas compara essa condenação com a condenação desses falsos profetas que entravam nas igrejas para destruir a fé dos irmãos, né? Nós vemos isso. Nós vemos também que eles falavam daquilo que não conhecia. Eles falavam porque não tinham conhecimento perfeito das coisas de Deus, e também tinham o coração desviado da presença de Deus, e deixava fluir deles os desejos carnais, né? E agora nós vemos que Judas agora compara essas pessoas com algumas metáforas. Judas aqui, irmãos, no capítulo 12, fala o que? Eles são manchas em vossas festas de caridade. O que Judas quer dizer? Eles são manchas. Judas fala dos falsos profetas, os falsos pastores, né? E Judas diz que eles são manchas em vossas festas de caridade. Manchas ou rochas submersas indica que esses falsos líderes são perigosos e ocultos. Judas vem dizer que esses homens se introduziam na igreja como irmãos, como pastores, como líderes, mas estes homens escondiam algo oculto. Eles queriam outra coisa, eles queriam destruir a igreja, eles queriam disseminar os seus ensinamentos malignos. Eles olhavam para os irmãos como fonte de lucro, com a ganância de vossos corações. Então, Judas diz que eles são manchas nas suas festas de caridade. Naquela época, irmãos, a Santa Ceia, havia a Santa Ceia e depois tinha um banquete, tinha uma festa entre os irmãos. Os irmãos comemoravam ali, comendo, bebendo, se alegrando, né? E Judas disse que esses homens que estavam introduzidos na igreja eram manchas nas suas festas de caridade, como também rochas submersas. O que acontece quando há uma rocha no meio do mar e o navio não vê, não detecta? Vai acabar batendo, furando o casco e afundando, né? Aqui como diz, assim como uma rocha submersa destrói o navio, eles destroem a fé dos crentes, arruinando a comunhão. Então, esses homens estavam ali introduzidos na igreja para destruir a fé dos irmãos, para colocar empecilhos na vida dos irmãos, para que não houvesse crescimento dos irmãos, para que a igreja não prosperasse, para que as coisas se arruinassem. Então esses homens estavam ali, quietinhos, ocultos, para disseminar os falsos ensinamentos deles.
E Judas diz, festas de caridade, como eu já falei, eram refeições comunitárias na igreja primitiva, geralmente seguidas pela Santa Ceia. Os falsos mestres participavam desses banquetes, dessas festas. Agora, só que eles tinham uma diferença. Eles não tinham amor por aquilo que estava acontecendo. Eles não tinham santidade e nem tinham temor das coisas de Deus. Então eles tratavam aquela comunhão, aquela festa como nada. Porque o direcionamento deles não era a comunhão entre os santos. O direcionamento deles não era o amor fraternal. O direcionamento dele não era se santificar, mas sim se introduzir para destruir a igreja, para vir trazer falsos ensinamentos. E Judas continua, alimentando-se sem temor. Olha o que esses homens faziam. Participavam da ceia do Senhor sem temor. Em vez de cuidar do rebanho de Deus como pastores ou líderes, eles exploravam a igreja para benefícios próprios, agindo com ganância e egoísmo. Olha o direcionamento desses homens que estavam ali introduzidos na igreja. Qual era o propósito dele? Ganância e egoísmo. Eles olhavam para si, olhavam para o ventre dele, eles buscavam coisas que eram propícios para eles. Então, o que ele fazia ali, irmãos, não era glorificar a Deus, não era fazer a vontade do Senhor, não era o amor entre os irmãos, mas eles estavam ali quietinhos para ter os seus benefícios e introduzir na igreja aquilo que não prestava. Sem temor, esses homens não tinham temor a Deus, irmãos. Indica falsa reverência, respeito ou temor de Deus na condução das coisas sagradas. Então esses homens não tinham reverência às coisas de Deus, irmãos. Eles não respeitavam a Deus, eles não tinham temor de Deus. As coisas de Deus para eles eram como nada. Eles tratavam como eles queriam, da forma que eles queriam, porque o propósito deles não era glorificar o Senhor, não era fazer a vontade de Deus, não era que a igreja se estruturasse, crescesse, ficasse forte na fé, não. Eles estavam ali sem reverência nenhuma, porque o propósito desses homens era um propósito maligno, irmãos. Introduziam ali quietinhos, como pastores, como mestres, e ali, quando você menos esperava, eles traziam destruição dentro da igreja. Começavam a botar empecilhos para que os irmãos não conhecessem a verdade da palavra. Como ali você vê em Gálatas, quando os falsos crentes invadem a igreja de Gálatas, eles dizem que os irmãos, para ter comunhão com Cristo, tinha que ser circuncidado, tinha que se circuncidar para poder ter comunhão com Deus. Eles diziam que os irmãos tinham que guardar os dias para poder ter comunhão. Eles diziam que os irmãos tinham que guardar as festas judaicas para eles poderem participar da comunhão. Então trazia um ensinamento completamente diferente do que o apóstolo Paulo trouxe, que só era pela fé, só pela fé em Cristo Jesus. Então esses homens impediam que os irmãos conhecessem a verdade. Eles são nuvens sem água. O que é que Judas quer dizer com essa expressão? Eles são nuvens sem água. Representa a falsa aparência, irmãos, de nutrição. Esses homens não tinham que dar, irmãos. Esses homens não tinham o alimento sólido para a edificação da igreja. Esses homens, irmãos, só tinham a aparência de santos, mas não tinha o que um santo tem. Não tinha o que um homem ou uma mulher de Deus tem,
O que o homem de Deus tem, irmãos? A palavra de Deus para trazer edificação a outros. O que a mulher de Deus faz? Direciona outras ao caminho do Senhor. Mas este homem só tinha aparências. Eles não nutriam o povo de Deus. Assim como nuvens no deserto, que promete chuva, mas não trazem, né? Esses mestres traziam pessoas com palavras bonitas, mas não oferecia salvação nem verdade. Eles enganavam o povo, irmãos, com palavras bonitas, com palavras que agradam ao coração, mas por detrás disso, eles não tinham o caminho da salvação. Eles não apresentavam a verdade da palavra de Deus. E o povo se perdia. É o que acontece nos nossos dias, irmãos. O povo está se perdendo por falta de conhecimento, irmãos. A igreja, infelizmente, não tem conhecimento para dar ao povo, irmãos. Então o povo está se perdendo cada dia mais. São nuvens sem água. Aquela nuvem se forma ali, ó, e vai chover, mas não cai uma gota. O que é que aquela nuvem adianta, irmãos? Você tem uma lavoura ali, ó, tudo plantado, hectares de coisas plantadas ali, vem a chuva para nutrir a terra, aquela nuvem se arma ali para chover e não cai uma gota. O que vai acontecer com o seu plantio? Vai morrer, não vai brotar, porque a chuva que você esperava naquela época certa para que o seu fruto nascesse não veio. Então não vai ter colheita. Eram esses homens, ó, se apresentavam como homens de Deus, pastores, líderes, mas não tinham que dar, irmãos. As palavras bonitas não sustentavam o povo, irmãos. É o que acontece nos nossos dias, irmãos. Entra no Instagram para você ver tantos profetas, tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus, mas não tem, ó, a palavra de Deus que nutre o povo, que dá conhecimento ao povo. Não tem. Ó, Deus vai fazer, Deus vai derramar aquilo ali, aquele trabalho vai ser aberto. Deus vai dizer, vai entrar na sua casa. E cadê a palavra de Deus? Não tem nada. Bom, agora há pouco tempo aí, esteve os Gideões aí. Eu só vi eu me subir no palco para estar dizendo coisa a outra. Ó, brigando ali, falando que você achou que eu não ia subir mais aqui. Como é que o homem sobe num púlpito daquele, com milhares e milhares de pessoas vendo, o homem vai falar e dar indireta a outro? Porque falaram dele que ele nunca mais ia subir nos Gideões. Aí ele subiu lá e disse, eu estou aqui. E cadê a palavra de Deus, irmãos? São nuvens sem água. Que é a expressão que Judas diz sobre esses homens, ó. Nuvens sem água. Eles parecem que estão carregados, mas ó, não cai uma gota, irmãos. Ó. Levados pelo vento. O mesmo versículo 12 ainda, irmão. Levados pelo vento. Indica inconstância e falta de convicção. Eles mudam de posição constantemente, não possuem raízes firmadas na palavra, na Bíblia Sagrada. Eles não têm raízes, então eles são homens inconstantes, como o vento que leva a nuvem para tudo que é lugar, irmãos. Quem conduz a nuvem é o vento. O vento sopra, ela vai para lá, sopra, vem para cá, né? Então esses homens são como nuvens levadas pelo vento, porque elas não têm nutrição, não estão carregadas de água para nutrir o povo. Então o vento vem, ó, elas são leves de se levar, irmão. Leva para lá, leva para cá, porque elas não têm o que dar, irmãos. Mudam de opinião, são inconstantes, não tem nada para dar ao povo e são levadas pelas circunstâncias ou desejos pessoais. Então esses homens são levados pela circunstância. Ó, se aquela igreja ali dá dízimo de 5.000, eu vou largar essa daqui e vou para lá.
Vou ser pastor e lá, ó, aquela que dá 5. Se os irmãos já não viram, tem esse jogo entre igrejas, irmãos. Um pastor vende a igreja para o outro porque a de lá dá mais. Então ele dá a igreja e dá o carro, ó. Eu passo para lá. E eles fazem o acordo dele lá, ó, fulano foi transferido para aqui, eu vou para lá, e por detrás está um negociando com o outro, porque aquele ministério lá dá mais dinheiro do que o de cá. Então, ó, toma essa igreja pequena, toma um carro, ou toma um valor a mais, e eu vou para lá. E então eles são levados pelas circunstâncias. O que é bom para mim é lá que eu vou ganhar mais, então eu vou para lá. Tá? Pelos desejos pessoais. Eu quero o quê? Dinheiro. Eu quero dinheiro. Aqui dá quanto? Aqui dá 500 conto. Lá dá 1000. Eu vou para lá. É lá que eu quero. Então esses homens são levados pelo vento, irmão. O vento leva esses homens. O 12 ainda, irmãos. Ó, árvore cujo fruto secam. Árvore cujo fruto secam. O outono é o tempo esperado para a colheita. Uma árvore que chega ao outono sem fruto e é considerada inútil, decepcionante. O agricultor foi lá, plantou tudo bonitinho, ó, na época certa, regou, botou adubo. Chegou na época de colher o fruto, irmãos. Esta árvore não tem nada para dar, irmãos. A árvore está bonita, está com as folhas bem verdes ali, atraentes. Mas quando este homem vai ali ver aquela árvore para retirar o fruto que está no tempo, não acha nada. Então o que acontece? Ela é uma árvore inútil. Levou aquele tempo todo ali, ó, para chegar aquela época de dar fruta, não deu fruto. Se torna inútil. É decepcionante para aquele que plantou, irmãos. Isso ilustra que esses líderes não produzem nenhum valor espiritual, irmãos. Este exemplo nos mostra, ó, que estes homens que introduziam na igreja, trazendo coisas erradas, esses homens não têm valor nenhum espiritual. Ou fruto de um cristão genuíno. Então esses homens espiritualmente não serviam para nada. Eles não edificavam a igreja. Eles não tinham um exemplo de um verdadeiro crente, irmãos. Coisa que hoje está raro, irmãos. Hoje está raro você ter um verdadeiro crente. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Está raro. Esses homens não tinham isso, irmãos. Eles pareciam ser, mas não eram. Eles não agregavam nenhum valor espiritual para a igreja. Eles não edificavam os servos do Senhor. Né? Eles não tinham uma aparência de um crente verdadeiro, irmão. Então eles não serviam para nada. Eles eram inúteis, decepcionantes para aqueles que estavam ali, ó, diante deles querendo alguma coisa. Então Judas diz, ó, árvore cujo fruto seca, não tem nada para dar. E Jesus é bem claro a nos dizer o quê? Que pelo fruto nós vamos conhecer que árvore é aquela ali. Ó. O que é que quer dizer isso? O que é que a sua vida produz? Né? A nossa vida está produzindo frutos de Cristo Jesus? A nossa vida está produzindo fruto de arrependimento, fruto de santidade, fruto de mostrar Cristo para as pessoas? Né? Jesus é bem claro, pelos frutos você vai conhecer que árvore é. Então esses homens eram uma árvore infrutífera, eles não prestavam para nada. No 12 aí, irmãos, ó, infrutíferas, o que a gente acabou de falar. Árvores cujo fruto secam, depois, ó, infrutíferas. O que é que Judas quer dizer? Pelo fato de não terem produzido frutos quando deveriam, eles causavam desapontamento aos que esperavam colher algo.
Então esses homens não produziam nada, vamos dizer, na forma espiritual, como servo de Deus. Um servo de Deus, irmãos, uma mulher de Deus, quando é procurado, ele tem o que dar. Porque você está cheio da palavra de Deus. A palavra de Deus domina o seu coração, domina a sua mente. Então todos aqueles que vierem até você vai saber dar um conselho baseado na palavra, né? Você vai saber direcionar. Rapaz, eu tenho essa dúvida aqui, o que é que eu faço? O que é que a palavra diz? A palavra diz isso aqui, então faça isso, que é o certo. Mas estes homens não tinham este fruto. Eles eram infrutíferos. Eles não tinham nada para dar. Aqueles que esperavam ter alguma coisa, ser edificados por ele, eles se perdiam. Não achavam nada, né? Não tinham nada para se edificar espiritualmente a sua vida, irmão. Um conselho pastoral, um conselho ao casal. Eles não tinham o que dar, porque eram árvores infrutíferas, eles não produziam nada, porque o interesse desses homens era outra coisa, irmãos. Esses homens eram direcionados pelo diabo, para fazer a vontade do diabo, irmãos. O finalzinho do 12 aí, irmãos, 2 vezes mortas. Olha o que esses homens eram, 2 vezes mortas. Significa que eles estavam mortos, não apenas na sua natureza, porque eles estavam em pecado, porque o direcionamento deles era destruir a igreja, destruir a comunhão dos irmãos. Então aqueles homens já estavam em pecado, no pecado original, mas também porque rejeitavam a verdade, caindo em apostasia total, sem vida de santidade. Esses homens já estavam perdidos por não crer em Cristo, ser instrumentos do diabo, e também se perdiam porque não obedeciam a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, não produzia nada na vida desses homens. Então esses homens estavam 2 vezes perdidos, por causa do pecado e por causa da desobediência a Deus. Então significava que eles estavam mortos, não apenas na sua natureza pecaminosa, porque eles não tinham se convertido, eles não tinham crido em Cristo, mas também porque rejeitavam a verdade, caindo em apostasia total, irmãos, sem vida espiritual. Irmãos, a apostasia é algo que você vê que aquilo é verdade, mas você não crê. Você não quer crer, mas você sabe que aquilo ali é verdade, mas você não quer ter comunhão com aquilo. Eles se apostam, eles não querem Deus, eles abandonam a vontade, o direcionamento de Deus. Então esses homens estavam 2 vezes mortos. Então o que esses homens tinham para dar, irmãos? Morte. Eles só tinham para dar morte, porque o que estava sobre ele era morte. E o finalzinho do 12 agora, irmãos, desraigados. O que é que Judas quer dizer com essa palavra? Indica a falta de conexão com a fonte da vida, Jesus Cristo. Esses homens não tinham raízes em Cristo Jesus. Esses homens estavam arrancados, irmãos. Uma árvore que está ali no solo, você vai lá, arranca, acabou a conexão dela, irmãos. Porque a conexão dela é as raízes no solo ali, as raízes estão sendo nutridas para trazer alimento para a planta. Mas quando você arranca ali, acabou. Qual é o procedimento dela? Vai morrer. Vai murchar, secar e já foi. Então esses homens não tinham raízes na palavra de Deus, não tinham raízes em Cristo Jesus. Eles estavam mortos. O direcionamento deles era murchar e secar, resultando em condenação e remoção definitiva, indicando um juízo futuro e completo. Esses homens já estavam condenados.
Porque não tinham conexão com Deus. Então o propósito dele era a condenação. Eles estavam caminhando para a condenação pelo fato da apostasia, não crer em Cristo, não queriam nada com Cristo, mas sim se beneficiar com as coisas de Deus. E o fato que as raízes deles não estavam na palavra de Deus. As vidas deles não estavam fundamentadas na palavra. Então esses homens estavam mortos e caminhando para a condenação eterna. Irmãos, nós devemos abrir bem os nossos olhos, irmãos, para que nós também não possamos estar sem as raízes na palavra de Deus, irmãos. Porque, irmãos, o mundo que vivemos só nos leva para longe de Deus, irmãos. A amizade com o mundo é desamizade com Deus. Não pense que, porque Deus está comigo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não pense não, irmãos. Porque a sua raiz pode estar fora da palavra de Deus e você nem imagina. Nem imagina. E quando o Senhor voltar, e aí, irmãos? Como é que vai te encontrar? Então, irmãos, é algo assim para te analisar. Por esses testemunhos aqui, desses falsos crentes, nós devemos analisar a nossa vida, irmãos, e ver como é que nós estamos caminhando. Porque, irmãos, tudo está se findando, irmãos. Não pense que, não, tem anos e anos nós vamos gozar aqui nesta terra. Vá nessa. Tudo está caminhando para o fim. Tu não está vendo a apostasia que está nessa face da terra, não? Tu não está vendo que o bom está sendo ruim? A pessoa está certa ali, mas ele diz, não, está errado. Você vai ser preso, porque você... Mas eu tô... Você vai ser... Está errado. Né? Isso é apostasia, irmãos. O mundo está de cabeça para baixo. Cristo está às portas, irmãos. Não brinca de ser crente, não, irmãos. Lança sua vida no caminho do Senhor. Busca aqueles que querem, traz para você. Anuncia o evangelho dentro da tua casa. Infelizmente nós não podemos levar todos, né? A nossa vontade é levar todos, mas nós não podemos, não sabemos, né? Então, aquele que quer atrás perto de você, anda junto, exorta, edifica, né? Consola na palavra de Deus, para que também, irmãos, nós possamos ir e levar alguns também. Como Paulo diz, eu me fiz de fraco para os fracos, me fiz de judeu para o judeu, me fiz forte para os fortes, mas por causa disso tudo, para no final eu poder levar alguns, eu salvar alguns. Então, que nós possamos, irmãos, nos dedicar a conduzir almas a Cristo, irmãos, enquanto temos tempo, enquanto está de dia ainda, irmão. Porque quando vai chegar a noite, a gente não vai poder fazer nada. Se nós não tivermos firmes, até nós vamos ser levados. Agora, irmãos, no versículo 13, vamos entrar agora no versículo 13. Ondas impetuosas do mar. O que é que Judas fala aí com essa metáfora? Ondas impetuosas do mar. É uma metáfora, uma comparação. Metáfora é comparação, irmãos, que descreve falsos mestres que se infiltram na igreja. Eles representam a natureza turbulenta, instável, destrutiva e imoral desses indivíduos, que produzem apenas vergonha e abominação. Então Judas disse que esses homens são como ondas impetuosas. A onda impetuosa é uma onda forte que vem acabando com tudo, né? Ondas impetuosas, mas estas ondas impetuosas só produzem turbulência, estável, destruição e imoral e desses indivíduos. Então essa onda não produz nada, só coisas ruins, que produzem apenas vergonha e abominação. Olha o que esses homens produziam: vergonha e abominação. Como as ondas agitadas dos falsos mestres são imprevisíveis. O que é imprevisíveis? Incertas, que saem do controle e trazem agitação à comunidade.
Então esses homens faziam a agitação ali, mas não produziam nada de bom, irmãos. Ou uma onda que vem forte, mas não sai nada de bom, não produz nada de bom. Só trazia, irmãos, a instabilidade, destruição e imoralidade a qual eles tinham. Então, o que eles traziam? Vergonha e abominação para dentro da igreja. Com as ondas agitadas, os falsos mestres são imprevisíveis. Eles não tinham firmeza. Eles eram incertos, que saíam do controle e traziam agitação para a comunidade. Eles só prestavam para isso. Que escuma a sua própria vergonha. A onda, quando vem forte ali, bate na pedra, produz aquela escuma, né? Então Judas pega esse exemplo para dizer o que esses homens produziam. Eles produziam só vergonha. Esta imagem que ecoa de Isaías capítulo 57, 20. Bora ver o que Isaías fala ali, irmãos. Isaías 57, 20. Aqui Isaías diz, irmãos, 57, 20. Mas os perversos são semelhantes ao mar encabelado, quando não podem sossegar, cujas águas lançam em direção à costa lama e sujeira. Então a agitação desses homens só lançavam vergonha. Retrata como o pecado deles não é escondido, mas sim exibido publicamente perante parecido com a espuma, lama e sujeira que as ondas do mar revolto traz para a praia. Então o exemplo que Judas pega da onda que vem ali forte, trazendo tudo que é sujo ali do mar e lança na terra, assim também Judas diz que a agitação desses homens só traziam vergonha para dentro da igreja, porque eles exibiam aquilo que eles queriam, irmãos. Aqueles que estavam no coração dele, mas sim exibiam publicamente, parecido com uma espuma, lama, sujeira, que as ondas do mar revoltam traz para a praia. Então esses homens apresentavam só o que? Vergonha. Só o direcionamento imundo dos corações deles. Eles só tinham isso para apresentar. Eles vivem de forma libertina e imoral. E suas ações vergonhosas, pecados sexuais, ganância, heresia, torna-se evidente para todos, embora eles tentavam disfarçar. Então não adiantava, irmãos, estes homens disfarçar, porque o pecado deles seriam esclarecido. Porque tudo que eles produziam ali, irmãos, só levavam para coisas imundas. E o que é que esses homens faziam? Um ensinamento que esses homens traziam à igreja. Eles diziam que a sua alma está salva, mas o seu corpo é mau. Então você pode pecar, porque o seu corpo não presta. Você pode beber, você pode se prostituir, porque o seu corpo nada presta, porque a sua alma está salva. Então Deus não ia trazer condenação sobre você, porque Deus já tinha salvo a sua alma. Mas o corpo podia fazer o que quisesse. Olha que ensinamento. Levar os irmãos à prostituição, à bebedeira, levar os irmãos ao pecado. Então esses homens eram como uma onda do mar, trazia toda a sujeira do mar e lançava na praia. Esses homens vinham com os ensinamentos deles, mas o que eles traziam eram coisas ruins, coisas que não prestavam, coisas que desviavam os irmãos da presença de Deus. O 13, irmãos, estrelas errantes. Olha o que Judas diz, que esses homens são estrelas errantes. Assim como as estrelas errantes. O que é errante, irmãos? Que anda sem destino, vagueia ou não possui uma direção fixa. Errante é isso, você não tem uma direção fixa, você anda para lá, anda para cá sem destino. Então esses homens eram como estrelas sem destino.
não seguem uma órbita fixa, como as estrelas fixas. Os falsos mestres são inconstantes, espalhando doutrinas falsas e vivendo de forma desregrada, sem ser submetido à autoridade divina. Então esses homens não tinham direcionamento, irmãos. O servo de Deus se direciona o quê? A palavra de Deus é o direcionamento do servo de Deus. Ele anda de acordo com a palavra de Deus. Então, o servo de Deus tem um caminho fixo, é a palavra. Mas esses homens não tinham, eles eram errantes. Eles ensinavam coisas, ensinavam outras, traziam os falsos ensinamentos e desprezavam o caminho certo, a direção correta, desprezavam, para as quais o negrume das trevas. E agora Judas começa a dizer para onde esses homens irão ser direcionados. Ó, o 13 ainda, irmão. Para as quais o negrume das trevas, sendo Deus a luz. Ó que João, 1 João capítulo 5 diz, ó. Então, este é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. O negrume representa a separação total da presença de Deus, a glória, a alegria e uma metáfora para o inferno. Então Judas está dizendo, esse negrume, irmãos, é a metáfora para o inferno, para o Hades. Então a direção desses homens era o inferno, o Hades, um lugar de punição, descrita por Jesus como trevas interiores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Judas diz que esses homens estavam direcionados para o negrume das trevas, para o inferno, para o Hades, onde lá Jesus sempre bateu nessa tecla, há trevas interiores, onde há choro e ranger de dentes. Então o destino desses homens eram as trevas. Eles estavam direcionados para as trevas interiores, onde lá eles iriam sofrer choro e ranger de dentes para a eternidade. Então Judas aponta a direção a qual eles iam andar, porque eles não andavam na palavra de Deus, desprezavam a palavra de Deus. E o finalzinho do 13, irmãos, está reservado para sempre. E aqui é algo que a gente tem que abrir os olhos. Quando Judas diz, para sempre, Judas enfatiza que este destino não é incerto. Ele está reservado, guardado para eles. Assim como Deus julgou os anjos caídos e Sodoma e Gomorra, o juízo desses falsos líderes é certo. Então é algo, irmãos, que nós devemos abrir nossos olhos. A condenação eterna é certa, é certeza de que irá acontecer com aquele que despreza a palavra de Deus, irmãos. Aquele que não se dobra diante da palavra, aquele que não deixa ser conduzido pela palavra, mas sim pelos desejos pecaminosos do coração, a qual esses homens faziam. Então eles iriam ser lançados no negrume das trevas, onde ali Jesus disse que há choro e ranger de dentes. E Judas confirma que este direcionamento é eterno, já estava certo, guardado para aqueles que desprezam a palavra do Senhor, né? Então, irmãos, aqui nós devemos abrir bem os nossos olhos, ver como é que está a nossa vida, irmãos. Se lançar mais na palavra de Deus, irmãos, ter a palavra de Deus como direcionamento da nossa vida. Nós não devemos andar em conselho deste mundo, conselho de amigo, conselho de parente. Não, irmão, nosso conselho é a palavra de Deus. Amém. E nela devemos meditar dia e noite, irmãos, porque estas palavras te levarão para a eternidade com Deus. Olha esses
das trevas, onde ali, irmãos, há sofrimento eterno, irmãos. Então você acha que todos esses que pecaram diante de Deus vai ficar impune? Você acha? Você acha um homem que entra numa igreja para destruir a igreja, para sugar a igreja, esse homem vai ficar impune, irmãos? Se não houver um arrependimento até o último dia dele, irmão, ele está perdido. Isso aconteceu com esses homens, ó. Eles se encontram nas trevas. Olha quantos anos que Judas escreveu isso aqui, irmãos. Olha quantos anos se passaram e esses homens se encontram lá, ó, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Então, irmãos, que Deus possa abrir nossos olhos, nos fortalecer, ó, firmar os nossos pés para o que vai acontecer, irmãos, para que nós não venhamos nos escandalizar. Oh, deixa aí, vai se abrir aí, vai se mostrar tudo, mas que nós não venhamos nos desviar da palavra de Deus. Quando Deus fala com Josué, ó, nem para a esquerda, nem para a direita, não se desvie. Então que nós possamos estar firmes em nome de Jesus. Amém.